Hoje eu vou te explicar o porquê que eu estou trocando Ether por Bitcoin. Nos meus últimos vídeos aqui no canal, eu venho falando para vocês que, por exemplo, a gente vai ver um grande drawdown aí nas altcoins nas próximas semanas. E olha só, eu estou sendo bem julgado por conta disso e pode ser que eu esteja completamente errado. Mas eu sou uma pessoa skin the game e esse canal é exatamente um documentário das minhas análises. Então, eu acho super justo trazer isso daqui para vocês, porque afinal, eu estou documentando aquilo que eu faço, beleza? E Teles na área, vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto, onde eu vou mostrar para vocês, através de dados, alguns indicadores, o que me fez tomar essa decisão, beleza? Bom, sem enrolação, e também não vou ficar pedindo para ninguém se inscrever e nem deixar o like no canal. Se você achar que o conteúdo é de qualidade, você faz isso por conta própria, beleza? Bom, quando a gente analisa ali, por exemplo, o par Ether / Bitcoin, a gente está vivenciando um movimento extremamente importante. Quando a gente traça uma linha aqui, a gente vê claramente que no ciclo passado a gente teve o Ether performando muito mais do que o Bitcoin desde dezembro de 2019 ali, até a gente chegar em novembro de 2021. De lá para cá a gente viu uma grande desvalorização do Ether perante ao Bitcoin. Antes disso, a gente bateu aqui uma região de suporte, tá? Depois a gente encontrou a região de resistência ali e a gente voltou mais uma vez dentro dessa região de suporte. Aqui deve ser sim uma região de interesse comprador. Como já dizia Charles Dow, a gente compra suporte, a gente vende resistência, até que ela seja rompida. E quando a gente olha para isso daqui semanas atrás, né, eu estou olhando para um gráfico semanal aqui, a gente tinha indicações de compra dentro dessa região, principalmente esse candle verde que nós tivemos aqui, nesse gráfico semanal, era um sinal de pressão compradora, era um sinal que a gente tinha tudo para o Ether ganhar valor perante ao Bitcoin. Só que isso não aconteceu e água mole em pedra dura tanto bate até que fura. A gente furou a região de suporte dentro dessa região aqui. Quando a gente analisa o ciclo passado, a gente teve esse mesmo padrão acontecendo. Olha só, a gente vivenciou ali um ciclo anterior a esse que nós estamos vivenciando, tá? Então a gente olhar para ele para entender qual foi o comportamento do mercado naquele momento é super importante. A gente teve Ether valorizando de dezembro de 16 até ali mais ou menos julho de 17 também perante ao Bitcoin. Depois ele veio e encontrou uma região de fundo aqui, foi buscar um topo ali, não conseguiu fazer um topo mais alto, mas o ponto é que ele encontrou esse suporte aqui. Veja que depois ele veio, ficou flertando essa região, onde a gente teve o mesmo movimento que aconteceu agora, onde a gente mostrou um interesse comprador num gráfico semanal, exatamente nessa barra aqui. Só que isso não foi o suficiente para jogar o mercado para cima de volta. A gente viu que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Se você analisar exatamente quando que houve esse rompimento aqui do par Ether / Bitcoin, ele aconteceu exatamente em julho de 2019. Em julho de 2019 foi quando nós tivemos um topo local, um topo periódico no Bitcoin. E esse topo periódico que nós tivemos no Bitcoin, a gente pode até mesmo descartar exatamente um cisne negro, né, que foi 2020 ali, que nós tivemos o nosso grande cisne negro, o nosso grande crash, a gente pode descartar esse período aqui no gráfico, só que a gente vê que houve uma boa retração dentro do Bitcoin nesse período no topo local. Isso daí, quando a gente puxa para Ether, o mesmo período também, Ether / dólar, por exemplo, a gente pode puxar aqui Ether / USDT, quando a gente olha para esse período também, a gente vai ver que simplesmente houve... Calma aí. THUSDT. A gente pode ver que também houve uma desvalorização muito forte no Ether. Vamos descartar também o cisne negro que nós tivemos no meio desse caminho aqui, tá? Mas a gente vê que o topo periódico que nós tivemos no Bitcoin foi o suficiente para que o Ether ele tivesse um drawdown ali, cara, na casa de 60%. Eu tô falando que vai repetir um drawdown de 60% aqui no Ether? Não tô falando nada disso. Eu sou o último player que gosta de cravar preço com vocês. Não vou falar sobre preço aonde eu acredito que isso pode parar ou não, porque eu acho que isso não faz muito sentido. A gente não deve se prender muito ao preço, a gente deve se prender ao movimento.
E o que eu estou enxergando diante da minha frente são os fatos do passado se repetindo. Fato onde a gente encontra um topo periódico no Bitcoin, junto a isso a gente vê o Ether perdendo valor perante ao Bitcoin, perdendo um suporte extremamente chave. E se a gente está falando que uma possível retração dentro do Bitcoin aí, cara, já seria capaz uma retração de, por exemplo, de 30% no Bitcoin, vamos ver só que patamar que isso daqui daria. A gente está falando, se o Bitcoin entrega aí uma retração, a gente já tem uma retração de 15%, se a gente tem uma retração de 30% no Bitcoin, a gente está falando de Bitcoin em $50 mil. Somente uma pernada leve aqui no Bitcoin é o suficiente para a gente jogar as altcoins para os fundos que nós fizermos em vários ativos. Acredito que Ether ele vai voltar exatamente lá no patamar de $800? Não acredito que ele vai voltar no patamar de $800, mas eu acredito que ele vai se desvalorizar muito mais do que o Bitcoin, caso a gente tenha essa retração dentro do Bitcoin. Essa retração de 30% no Bitcoin, isso pode significar retrações de 60% dentro das altcoins, de 70% dentro das altcoins. Por isso que nos últimos dias, e já faz quase uma semana que eu venho fazendo os movimentos, a análise ela já vem sendo feita há semanas, e no sentido de que o risco está extremamente elevado para as altcoins nesse momento. E quando eu abro, por exemplo, o YouTube, quando eu abro os meus grupos, quando eu abro qualquer coisa, as pessoas só estão falando em alta. Eu sei que todo mundo quer ganhar, mas antes de você ganhar, você precisa se prevenir de perder. Diante a isso, eu prefiro sim colocar na mesa menos lucro para o meu lado, menos assimetria. Se o mercado continuar subindo, tudo bem, eu sigo posicionado em Bitcoin e as minhas maiores posições, elas são em Bitcoins, mas tudo aquilo que eu tenho dentro das altcoins, eu prefiro proteger. Eu prefiro simplesmente colocar um caixa para dentro, ficar de fora das altcoins e, inclusive, eu prefiro trocar Ether por Bitcoin nesse momento. O jogo das altcoins, ele é um jogo extremamente sensível. Muitas pessoas entram dentro do mercado cripto e não querem comprar Bitcoin e elas simplesmente querem aquela moedinha que vai deixar ela milionária. Só que saiba que a mesma moedinha que ela te deixa milionária é a mesma moedinha que ela entrega quedas de 80%, 95%. Tudo que eu estou fazendo nos últimos dias é simplesmente comunicando aquilo que eu estou vendo. Se eu estiver completamente errado na minha análise, tá tudo bem, porque eu estou simplesmente documentando a minha jornada. Mas eu, de verdade, como analista e o melhor, com o meu dinheiro, com as minhas carteiras, mostrando claramente para todo mundo, para todos os alunos, está muito claro as movimentações que eu estou fazendo. E essas movimentações são simplesmente de proteção. Realização de lucro em altcoins que me entregaram 200%, quase 300% de lucro. Tem um Ronin que, por exemplo, me entregou 1000% de lucro. Sim, tudo virou dinheiro no meu bolso. E os ativos, por exemplo, como o Ether, estou simplesmente travando ele em uma posição defensiva, simplesmente trocando Ether por Bitcoin. Eu acredito que, nesse momento, o sentimento geral do mercado é de alta infinita. O mercado inteiro está olhando somente para as coisas positivas. E são exatamente nesses momentos que eu começo a dar um passo para trás e começo a ficar mais cauteloso. Então isso daqui também faz parte de eu tomar uma decisão como essa. Além da gente olhar, por exemplo, para price action ali, que eu estou mostrando para vocês, tem indicadores on-chain também, que a gente está chegando próximo dessas regiões também, que o Bitcoin pode estar formando um topo cíclico. Quando a gente olha para o ciclo passado também, o que aconteceu na mesma data, aqui ó, olha só, a mesma data desse rompimento aqui, que foi em julho de 2019, a gente estava falando que o Bitcoin formou o seu topo periódico ali, tá? Um topo local, e um mês depois desse topo local, a gente teve a redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Se você não entende o porquê a redução da taxa de juros ela traz exatamente quedas para o mercado, é simplesmente pelo fato de que o Fed
quando ele começa a baixar a taxa de juros, é porque a merda fedeu. Das duas, uma, ou ele controlou a inflação, ou a merda fedeu. E exatamente esse momento que a merda feder é quando ele reduz a sua taxa de juros. Então, naquele determinado momento, as coisas começam a se alinhar, a gente começa a ver os colapsos, a gente começa a ver algumas coisas acontecendo, por exemplo, banco, sei lá o que vai acontecer. De uma coisa, eu sei, que a taxa de juros ela está extremamente alta e já faz um longo período que ela está alta. Nós estamos próximo da redução da taxa de juros. Se no ciclo passado a gente teve a formação de topo um mês antes da redução da taxa de juros com o rompimento do Ether / Bitcoin, eu não vou considerar que a taxa de juros vai ser simplesmente reduzida em setembro, então em agosto eu começo a fazer essas movimentações. Não, para mim as coisas rimam. Não é porque aconteceu 30 dias antes no último ciclo que eu vou acreditar que nesse ciclo vai acontecer 30 dias antes. O que me mostra que as coisas estão acontecendo é, por exemplo, o rompimento do Ether / Bitcoin. E olha só, isso que eu tô falando aqui para você não é somente algo aqui para dentro do YouTube. Eu estou falando isso para todos os meus alunos. Eu estou falando isso para as pessoas que seguem a carteira Rumo ao Milhão. E, inclusive, dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente já tomou decisões de proteção nesse momento. Sim, prefiro que a gente lucre menos, mas eu quero proteger mais o nosso capital. Proteger o meu capital, a carteira Rumo ao Milhão é do meu filho, e proteger também o capital dos alunos que estão seguindo a carteira Rumo ao Milhão. Esse tipo de informação que eu estou passando para você aqui são informações que, por exemplo, eu publiquei dentro da comunidade on-chain na data de hoje. Essas análises, elas vêm sendo já fazem semanas, mas o que eu estou falando para você aqui, entre trocar Ether por Bitcoin, eu cheguei a publicar isso dentro da comunidade on-chain hoje. Isso daqui são informações extremamente privilegiadas para você que está aqui dentro do YouTube, porque as pessoas que estão dentro da comunidade on-chain chegam a me pagar R$2.000 para poderem estar lá dentro da comunidade on-chain. De verdade, eu não consigo ver um outro caminho para o mercado nesse momento. De uma coisa eu sei, seja estratégico. E dentro da minha estratégia, há sim um modelo de pivotar, caso eu esteja errado. Mas nesse momento, para mim, a melhor coisa que eu posso fazer é proteção e simplesmente ficar exposto em Bitcoin e não nas altcoins. Mais uma vez, tome muito cuidado com as altcoins, porque do mesmo jeito que ela tem o poder de te deixar milionário, ela também tem o poder de tirar milhões do seu bolso, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, se você curtiu e se fez sentido para você, se inscreve no canal, que amanhã você vai ter mais conteúdos como esse daqui, beleza? Forte abraço, tamo junto, eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!